Você sabia que o Brasil exporta gado vivo para abate, engorda e reprodução? É isso mesmo. Só no ano passado, olha só os números, mais de 282 mil animais exportados que movimentaram 220 milhões de dólares. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Produtor Quer Saber o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, Ricardo Barbosa, da Abreave. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Então, para começar, vamos dar um panorama, então, desse novo e potencial mercado, como estão as exportações brasileiras de gado vivo. Bem, esse mercado da exportação de animais vivos, ele é um tema que, por mais que ele está bastante discutido atualmente, mas ele é um assunto muito antigo, onde há mais de 20 anos atrás, algumas empresas já faziam exportações, principalmente de material genético, de animais, de sêmen, de embriões, de vários destinos, né? E a história da exportação de gado vivo, ela tem um divisor de águas, que foi há aproximadamente 8 anos atrás, onde as exportações elas começaram a ser feitas por via marítima em grande escala. Então a gente diz que ela teve um recomeço, certo? Isso no Brasil começou no estado do Pará, em Belém, e com foco absolutamente comercial para animais de engorda e abate. Essa reestruturação foi importante, empresas começaram a investir nessa frota? Exatamente, teve empresas internacionais investindo na frota e empresas locais se adequando, né? Se adequando a legislações vigentes e a própria cultura do pecuarista mesmo, né? Ela sendo transformada, identificando essa oportunidade. Se criou uma cadeia. Exatamente. O grande desafio é a consolidação da cadeia, vamos dizer assim. Esse é o grande desafio para juntar esses elos, né? E como é que esse mercado pode contribuir para a pecuária brasileira? Então, esse mercado ele é um mercado que ele vem de uma demanda mundial, principalmente de países com religião muçulmana, onde eles têm por cultura religiosa o conceito de que esse animal muito melhor ou melhor se ele for abatido dentro de um determinado procedimento. Então, isso a nível de Brasil, isso nada mais é, de uma forma bem simples, que uma alternativa ou um novo comprador para os animais do nosso pecuarista, né? Ou de nós pecuaristas, vamos dizer assim, né? Então, ele, por se tratar de algo muito específico, ele tem um ciclo muito curto para que cada exportação ela aconteça. Então, o pecuarista ele consegue preparar esse gado com uma antecedência para poder ser um possível fornecedor e tendo uma alternativa de venda, basicamente. Com certeza, essa é a questão. Agora, quais são os países interessados aí no nosso rebanho bovino? Eu acho que os principais, para falar dos principais países interessados, eu falo dos principais importadores, né? Então você tem a Turquia, que hoje é o maior importador, o Líbano, o Egito são grandes mercados, e na Oceania você tem a Indonésia e o Vietnã, que são dois players muito grandes, né? Agora, quais seriam os potenciais países, então, para abrirmos novos mercados? Isso. Todos esses países da Oceania, que eu falei, hoje eles não são clientes do Brasil. E eles não são porque, previamente a uma exportação, deve acontecer um acordo sanitário entre os Ministérios da Agricultura, que esse acordo ele é antecessor, ele acontece antes de um acordo comercial entre dois países. Primeiro tem que ter o acordo sanitário, né? Exatamente. Essa é a grande briga, porque tem diferente conotação e também diferentes legislações para se atender, né? Exatamente. Eu acho que um bom exemplo disso, a cepa de aftosa que existe no Brasil, a nossa vacina está apta a proteger o nosso rebanho contra aquela doença. A aftosa que acontece na Oceania, em vários países, ela é uma cepa diferente, que é uma outra vacina e que o nosso animal que sai daqui para lá, se ele tiver contato com o vírus de lá, ele vai ficar doente com a aftosa de lá. Realmente então, vai ter, aí que não tem como fazer um acordo, ele vai ter que ter uma vacina... Isso, então, para entender o que é um acordo sanitário. O acordo sanitário é o Brasil conhecer a sanidade do país de destino e o país de destino conhecer a nossa sanidade. Em cima disso, quando fala conhecer, eles visitarem, conhecerem como a gente faz
toda a parte da nossa criação, quais são as vacinas que a gente utiliza e, por fim, esse acordo ele nada mais é do que a descrição do procedimento sanitário que a gente vai fazer com aquele animal pré-embarque. Agora, Ricardo, quais são os principais estados exportadores de animais vivos? Perfeito. Como eu falei, há 20 anos atrás, o principal país exportador foi Minas Gerais, basicamente com animais de reprodução. E nessa segunda fase da exportação, com um foco mais comercial e grandes escalas, tudo começou em Belém. Então, Belém é o berço da exportação de gado vivo do Brasil. E baseado em função de algumas demandas de tipo de gado, ou de idade, ou de condição corporal dos animais, esse mercado ele acabou não migrando, mas ele acabou sendo diluído em São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, os 3 principais estados exportadores é Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul. Já aconteceram algumas exportações em Santa Catarina, no próprio Maranhão, mas os 3 estados que se consolidaram até o momento são esses. Agora, Ricardo, qual é a legislação, então, dos procedimentos para exportação? Perfeito. A legislação para a exportação de gado vivo, ela é regida em termos sanitários por uma normativa que é redigida pelo Ministério da Agricultura, foi redigida pelo Ministério da Agricultura, e fora essa legislação que a gente diz sanitária, tem todas as normas ambientais, normas relacionadas à parte portuária, que existe um procedimento para cada um desses órgãos aí que o exportador ele tem que cumprir um checklist, né? E eu acho que nesse ponto vale destacar uma integração muito interessante que vem acontecendo entre o Ministério da Agricultura e as associações do segmento, que nós estamos sempre em reuniões constantes discutindo os novos mercados, discutindo sempre procedimentos para fortalecer mesmo a cadeia, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Agora, com relação a esses procedimentos, né, tem como explicar na prática como é que funciona essa negociação? Quais as etapas que o pecuarista precisa cumprir para entrar nesse mercado? Perfeito. Olha, as etapas para acontecer uma exportação é muito claro, é muito simples, mas o primeiro ponto é acontecer após um acordo sanitário entre os países. Uma empresa brasileira faz um contrato ou assina um contrato com uma empresa do país de destino, o país que vai importar os animais. Depois de toda a parte documental, o animal, antes de ser exportado, ele deve passar por um período de quarentena. E se você me perguntasse, mas quantos dias? Depende muito do país, depende muito do destino, ou seja, depende do acordo sanitário que foi firmado. Então, dessa estrutura que a gente chama de EPE, que é um estabelecimento para embarque, toda a captação dos animais ela acontece. Então, os animais eles são comprados dentro de uma especificação de raça, de peso, de idade, certo? Eles são recebidos nessa estrutura, nessa EPE, que pode ser um confinamento, uma estrutura de confinamento, ou pode ser uma fazenda a pasto também. Não existe nada que impeça de preparar os animais a pasto. E dentro dessa estrutura, a fazenda, num determinado momento, ela vai ser vistoriada pelo Ministério, onde a fazenda vai ser lacrada, nada entra sem o entendimento, ou sem uma monitoria do que está acontecendo. E aquela fazenda ela fica lacrada até o dia do embarque. Então, passado toda a parte de exames e todos os laudos serem emitidos por um veterinário credenciado, uma pessoa do Ministério da Agricultura vai liberar a exportação do ponto de vista sanitário, onde aqueles animais saem nos caminhões lacrados da fazenda e só o lacre vai ser cortado quando ele chegar no barco, no navio. E na tua visão, o que precisa mudar nesses procedimentos? Então, como eu falei, o procedimento ele existe, ele é um procedimento que ele é rígido, ele segue normas que dentro dos exportadores elas já estão muito claras, mas eu acho que o que mais precisa mudar dentro do procedimento é o entendimento dos produtores rurais. Por quê?
Porque o produtor rural, que ele compreender melhor a cadeia da exportação de gado vivo, ele vai conseguir preparar melhor esse animal e ele vai conseguir ter um resultado melhor dentro desse animal. Porque, como eu falei no começo, que as exportações elas seguem uma certa sazonalidade, o ciclo é muito rápido de cada exportação. Quando uma empresa se propõe a comprar os animais para poder serem exportados, ela acaba tendo que contactar muitos produtores, porque ela não consegue a amostragem correta em poucos produtores. Aí você pode me perguntar assim, não, mas o que você está dizendo é que os exportadores querem comprar de poucos produtores? Não, ao contrário, eu quero comprar de muitos produtores, mas que esses produtores eles têm que ter lá um pré-tratamento desses animais para que a exportação ela aconteça de forma mais rápida. Ok, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, ABREAVE, Ricardo Barbosa, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.